Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, lá no versículo 42, verso 42. A gente lê esse verso e você pode tomar o seu assento e a gente dá continuidade. Se quiser deixar sua Bíblia aberta, tá? Diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler juntos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Pode ser sentado. Seremos breve nesta meditação. Depois nós teremos ainda a ministração da ceia do Senhor. Então, é muito bom falar do Evangelho para um povo que ama a palavra, porque tudo fica mais fácil, né, Ricardo? Meu evangelista amado. Fica mais tranquilo, porque o povo é um povo que já é sedento por Deus, que ama o Evangelho e que já verteu seu coração ao entendimento da palavra. Então, tudo vai cooperando para a nossa vida nesse momento também. O bacana desse texto, irmãos, aqui a gente já sabe que o dia de Pentecostes já ocorreu, né? Jesus fez uma promessa ao seu povo. Após ele ressuscitar, ele já tinha soprado sobre os apóstolos o seu espírito. Se você ler o final do Evangelho de João, capítulo de número 20, você vai perceber que Jesus sopra o seu espírito. Quer ver uma coisa? É bom que vira uma página e já está lá. No verso 19 de João 20, vai dizer assim, ó: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes o quê? Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. E aí o grande problema é que Jesus não está dizendo assim, ó, eu estou dando legalidade a vocês a não serem pessoas que perdoam. Não. Ele está dizendo, se de alguns perdoarem os pecados, serão perdoados. São-lhes perdoados. E se retiverem, são retidos. Aí a base que Jesus dá, por exemplo, na oração do Pai Nosso, é falar que o nosso perdão ao próximo é essencial, para que possamos também ser perdoados pelo nosso Pai que está nos céus. Eu gosto muito de um versículo, Leonardo, de 1 Timóteo 1:15, que diz que Cristo, olha a afirmativa de Paulo: fiel é esta palavra, ela é digna de toda aceitação. Que palavra? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, quem é o principal? Meu vizinho? Meu próximo? Meu pai? Minha mãe? Meu irmão? Dos quais o principal sou? Aleluia! É com esse mesmo perdão, amor, graça, bondade que eu vou aprendendo a olhar a vida. Embora João diga em sua epístola que há pecados que são para a morte. Ali são outros contextos, né? Pecados que aparentemente não têm perdão. Agora são coisas que não são da nossa alçada, né? Nós somos chamados a sermos conforme Jesus, amarmos segundo o seu amor. Existem situações imperdoáveis aos olhos humanos, mas até essa diante de Deus pode encontrar um lugar de restauração, irmãos.
aquilo que é mais absurdo diante dos homens, pode encontrar diante de Deus uma oportunidade. Mesmo que para nós, no último suspiro, isso não tenha acontecido. Mas Deus, ele transcende o último suspiro. Deus, ele está para além da carne e do sangue. Então, como um discípulo de Jesus, nossa oração precisa ter como base isso também. Aqueles que receberam o seu Espírito após a ressurreição são soprados num Pentecoste particular ali, num contexto onde Jesus está dizendo para eles: tenham paz em meio aos seus medos. Eles estão com medo dentro de uma casa, porque os judeus estão furiosos, estão querendo pegá-los e persegui-los. Jesus entra onde está tudo fechado sem que ninguém abra a porta. Ele aparece lá dentro, Ludson, e ele diz: paz seja convosco. Veja isso. No lugar onde estavam trancados, onde estavam amedrontados, sem perspectiva, o nosso mestre morreu. E agora, o que fazer? Porque em todo tempo uma dúvida acontecia, enrolava nos seus corações. A tal da promessa de que no terceiro dia ele voltaria à vida. Só que enquanto a promessa não se cumpre, há medo, há enclausuramento, há angústia, há aflição. Estão trancafiados por livre e espontânea vontade. Podiam sair, mas o medo do que estava lá fora era maior do que a promessa que tinham recebido. Agora veja bem, Júlio disse aqui, testemunhou sobre o seu amigo. O pastor aqui complementou com a oração. Os discípulos tinham uma palavra sobre si, meus irmãos. Eles tinham uma promessa. Eles até estavam juntos no mesmo lugar, mas a promessa não estava falando mais alto do que o medo. Há muitas pessoas, como o nosso Jocelyn amado falou aqui, que não recorrem a esse clamor no dia da angústia e acabam olhando para todas as direções e dentro de si só encontram um abismo, fora não vem saída. Até quem diz que crê vive isso. Até aqueles que dizem que são da fé também passam por coisas semelhantes muitas vezes. Tem momentos que você que afirma que Jesus é vivo, ressurreto, eficaz, poderoso, quando está passando pelo seu enclausuramento pessoal, pelo seu abismo emocional, pelo seu abalar espiritual, você se vê, às vezes, sem ninguém, até mesmo dizendo que Jesus é vivo, você não tem essa força, esse poder falando mais alto. Por mais que você saiba que Jesus é, mas na sua limitação humana e por aquele momento que te aprisiona, você fala: cara, não tem jeito. E eu sou uma das pessoas que só permaneço vivo porque eu creio. Porque se não fosse o evangelho na minha vida, eu não aguentava não. Ia chegar um momento que eu acho que eu ia, de alguma maneira, me eliminar. Porque é angustiante viver aqui. Em muitos momentos é terrível existir aqui. E se não fosse a palavra daquele que é a própria palavra encarnada, já vivi momentos de depressão, de escuridão no canto do meu quarto. E que se não fosse pela certeza daquele que me chamou e que já me deu infinitos e incontáveis livramentos absurdos de morte, gerando vida. Se não fosse essa certeza, se não fosse essa voz no meu interior, se não fosse a convicção, se não fosse lá no fundo ainda um alguém que foi soprado sobre mim e que intercede por nós por gemidos inexprimíveis, não suportaria. Como Paulo escreveu no 2 Coríntios, aquela epístola ali, ele vai falar no capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, que teve tribulações que eles se desesperaram a ponto de querer dar cabo da sua própria vida. Então, quando chegou ao extremo, que eles não tinham mais nem recurso em si mesmos, contudo eles vão dizer: mas Deus, com sua força, Ele é o poder, foi Ele
É mesmo crendo, irmãos. Agora imagina não tendo uma perspectiva, uma fé enraizada, uma verdadeira substância no Espírito, da garantia daquele que disse: eu vou entregar a minha vida, mas fique tranquilo, porque eu vou tomá-la de volta, eu vou reaparecer. E quando ele reaparece, os discípulos estão com medo, trancados, desesperados, com o inimigo externo, mas o maior inimigo sempre foi aquele que está dentro de nós, irmãos. Porque tudo que de fora vem e possa ser como um agente prejudicial, tem que passar pela porta do nosso coração para poder abalar a nossa estrutura. Então veja bem, a gente precisa falar mais sobre essas coisas. Sobre tristezas, sobre depressões, sobre abalos sísmicos emocionais, porque o povo de Deus vive isso também. E aí, irmãos, é muito mais difícil você vencer sozinho. Os discípulos estavam trancados com medo, mas estavam em comunhão. Os discípulos estavam ali numa cadeia mais psíquica, social, religiosa, que levava a uma situação de aprisionamento físico. Mas eles não estavam sós, estavam uns com os outros. É mais fácil vencer os momentos, principalmente mais difíceis, tendo com quem contar ou tendo que lutar e enfrentar tudo sozinho? Não precisa pensar para responder. Porque tem momentos que mesmo ele já tendo até ressuscitado, para nós parece que ele não está fazendo, ou está atrasando, ou até mesmo quando nós temos consciência que nós estamos fora, a angústia está ali, a latência está ali. É quem somos, seres de abismos existenciais. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Aquele que é Deus e que se encarnou e que veio aqui entre nós, o principal, o modelo, o próprio Senhor da criação, tendo a oportunidade de fazer tudo sozinho, o único que podia realizar todas as coisas sem precisar de ajuda, o que ele fez, irmãos? Ele chamou gente, ele recrutou pessoas, ele convocou discípulos para ensiná-los, para que esses aprendessem dele ali, dormindo, acordando, falando, vendo, interagindo, comendo, conversando, observando de perto tudo. E não eram só 12, os 12 principais, e 70, e centenas, e milhares. E a palavra dele foi: então, eu estou partindo. Eu vou ressuscitar, depois vou voltar ao Pai, e depois ainda volto de novo numa ocasião futura, em glória. E nesse intervalo entre a minha ascensão e o meu retorno, ide por todo mundo e pregai, anunciai esse evangelho, os meus ensinos, mais do que o que eu disse, a maneira com que vocês discerniram, vendo eu agir aquilo que eu mesmo falei, vendo como eu apliquei o que eu mesmo disse que era para ser feito. E assim vocês vão ensinando os homens a obedecerem esses mandamentos, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão a todos os gentios, a todos os povos, até os confins da terra. Jesus está dizendo: eu podia ter vindo feito sozinho e realizado, mas eu vim para chamar, eu vim para juntar, eu vim para unir. Como uma mãe, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. E a promessa não é para parar em vocês. Eu quero que a manifestação do meu amor, e só assim crerão em vós, se vereis o mesmo amor em mim com que eu vos amo, sendo praticado de um para com os outros, assim cada vez mais propaguem isso. Principalmente verão isso em vocês. E isso tem que ser como um efeito poderoso, atrativo,
conversivo, de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, que alcança até o indivíduo no lugar mais remoto da terra. Veja, Deus desceu do céu e quis que o mundo inteiro se tornasse uma só família. Porque quando ele diz, não fique só em Jerusalém, primeiro, perca o medo, saia do quarto. Saindo do quarto, está dentro de Jerusalém, depois saia de Jerusalém. Saindo de Jerusalém cidade, ainda está dentro da região judeia. Saia depois da região judeia, atravesse a fronteira com os gentios e vá para Samaria. Mas ainda em Samaria está em território de Israel, Canaã. Depois disso, eu quero os confins, as longitudes e todos os lugares desse planeta onde houver alma humana, onde houver coração, onde houver vida, onde houver pessoa, onde houver alma, onde houver entendimento. Eu quero que o meu amor seja espalhado, propagado e que os meus mandamentos e ensinos sejam multiplicados. Para quê? Para que de 12, de 70, de centenas, de milhares se convertam em milhões. E quem dera eu que todos os habitantes da terra se curvassem em amor e amassem uns aos outros como no projeto inicial de meu pai e fosse uma grande família do amor de Deus entre os homens, entre si mesmos. Então ele queria isso, irmãos. Só que há momentos difíceis, mesmo estando juntos, perseguições, medos, mas se um cai, o outro ajuda a levantar. Um cordão de 3 dobras é mais forte, é mais difícil de arrebentar. Deus, quando faz o homem, Ele não faz o homem para que vivesse só. Desde o princípio, Deus fez para que houvesse o seu recíproco. E isso pudesse ser multiplicado. Assim com os animais, e depois assim ele faz Eva, e aí vão gerando. A Bíblia vai dar testemunho em toda ela sobre não ser sábio isolar-se, buscar o afastamento. O ser humano tem por necessidade, é claro que tem pessoas que gostam mais daquele momento, e é bom o seu momento solitário, saudável, mas até nisso existe um equilíbrio. Nós temos nossos momentos sozinhos, é importante demais, mas nós não somos chamados a ter uma vida de separação plena do outro, não. Como é que eu vou exercer o amor? Ame seu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou viver e desenvolver como um ser humano? O provérbio diz que assim como um ferro afia ou afina o outro ferro, assim o homem com o outro homem. Assim o humano com o outro humano. Quando Deus dá do seu Espírito, a Bíblia vai dar testemunho que Ele dá dons, que Ele distribui, conforme Ele quer, conforme a necessidade, para que haja um fim proveitoso. E a igreja é comparada a um corpo, onde diz cada um ali representa um membro desse corpo, e um dá complemento ao outro, e Jesus é o cabeça. De maneira que quando há uma perda de um pedaço, ainda que seja 1 milímetro de um dedo mindinho, há uma perda, há uma amputação. Deus, Ele chamou, a Bíblia vai dizer, uns para umas funções, outros para outros. Poderíamos dar exemplo aqui o tempo inteiro. Quando Deus, Ele cria, e quando Deus vai lá, após o dilúvio, e que Ele dá nova chance à humanidade, e a humanidade vai errar de novo, o que Ele faz? Ele vai levantar um homem, mas para desse homem Ele vai o quê? Dele vai gerar uma descendência, como as estrelas do céu, como a areia do mar, assim será a sua descendência. Então Deus, Ele em todo o tempo mostra que Ele recruta, que Ele chama, que Ele convoca um povo para si. A igreja é um povo. A igreja é um corpo. E obviamente a igreja é o indivíduo. Você precisa ser igreja. Mas entenda, ninguém é chamado para ser igreja sozinho. A palavra igreja, como estamos adaptados, que vem ali da origem grega, a junção de ek, eclésia, que foi ali iniciada por volta do 6º século antes de Cristo,
através de Solon, um homem considerado entre os 7 sábios da Grécia Antiga. Ele começou a aplicar esse termo quando na cidade de Atenas, capital da Grécia, os homens iam e se reuniam para realizarem uma assembleia. Essa assembleia podia participar homens acima de 18 anos, mas toda a classe de cidadãos do meio do povo era chamada para estar ali, porque naquele momento, aquela convocação que era popular em prol da democracia, era ali que escolhiam homens para serem os magistrados do povo. Era ali que observavam quem estava apto e quem seria eleito a ocupar uma cadeira de magistratura, a ser alguém que representava o povo na assembleia legislativa, social. Então essa palavra eclésia é usada nesse contexto, para poder falar de um ajuntamento. Eclésia fala sobre epístola viva, carta enviada a um destinatário, chamados para fora. É uma convocação de pessoas a um encontro com o outro, para ali se tratar de eleição e de rumos que seriam dados originalmente naquela sociedade. E poderíamos falar também do termo no aramaico, é o Kehala, ou no hebraico Gahal, que vem todos dessa raiz, assembleia, uma convocação de uma eleição de Deus, que chamou o seu povo e que lá no Monte Sinai, através de Moisés, vai dar os seus mandamentos. A palavra igreja, ela vem de toda essa raiz histórica, etimológica, espiritual, social, entre os homens, acontecendo no tempo e espaço. E o interessante disso, hoje você vê muitas pessoas usando o termo church, não é isso? Igreja em inglês é C-H-U-R-C-H, Ministério Church, Igreja Ministério Internacional Church. Vem dessa raiz do que significa aqueles que foram eleitos por Deus. É dessa mesma fonte. Então veja bem, igreja não pode ser um indivíduo fora de um conjunto, fora de um corpo. Ao celebrar o pão, ele será partido em muitos pedaços, mas ele ainda é um pão. Cristo, ao morrer pela humanidade, ele se repartiu por todos, mas ele ainda é um Cristo. Ele ainda é uma cabeça, a cabeça. E quando ele olha para a terra, ele contempla a sua igreja, os seus eleitos, o seu povo, a qual Paulo vai dizer família da fé. Aí a gente leu que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que oração e doutrina, que fala de palavra, continuidade do que Jesus trouxe pelo Evangelho, fala de coisas espirituais que, claro, envolvem a matéria, envolvem a mentalidade, a reflexão, a busca, e isso eu posso fazer até sozinho e devo fazer. Oração, meditação na palavra, exame das escrituras. Aí ele fala de comunhão, para não deixar a parte física de fora, material, ele fala partir do pão. Isso implica dizer, meu irmão, que tem que ter gente junto de gente. Porque se o pão fosse só meu, eu comia ele sozinho. Precisava partir. Visto que partir fala de multiplicar para alimentar muitos outros. Agora, perseverança é o que move. No 43 ele vai dizer, em cada alma havia temor. É um povo, é uma família de indivíduos. Esses indivíduos formam esse coletivo. Comunhão, é claro que não é só presencial. É principalmente espiritual. O reino de Deus é de dentro para fora. A adoração é em espírito, em verdade. Em cada alma havia temor. Mas ela também é presencial. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós já vamos terminar.
Verso 44 de Atos 2. Todos os que creram estavam juntos. Por quê? Porque essa fé, ela me impulsiona a querer estar com aqueles que compartilham dessa mesma fé. Naturalmente, se eu estou com essa fé viva e vivificada dentro de mim, eu irei buscar aqueles que buscam o mesmo Senhor. É claro, quando eu estou fraco, quando eu estou desanimado, quando eu estou sem força, quando eu estou meio que distante disso, e a nossa natureza não quer isso, né? Como não quer muitas outras coisas que a gente precisa fazer. Mas essa fé me chama a estar junto. Mas não é um estar junto aonde eu estou porque eu tenho que estar por uma obrigação. Mas é um estar junto que a palavra vai dizer, uma questão de cada alma, em que o temor de Deus a alcançou, em que a perseverança na palavra, na oração, na comunhão, na união, no partir do pão, isso está avivado, isso está lá dentro, está latente, está vivificado. Isso vai me levar a naturalmente querer fazer parte desse espírito e desse povo físico, como os apóstolos que perseveravam juntos nos jejuns, nas buscas. Então, irmãos, essa palavra é só para dizer que igreja, eu e você, somos individualmente. Porém, nós não somos convocados a sermos um só indivíduo, mas um só povo. Um só corpo. Poderíamos falar de Hebreus 10, muitos vão deixando de congregar, ali no verso 25, não é isso? Ele vai dizer, não deixemos de congregar, quanto mais se aproxima o dia, o grande dia. Mas tendo que ter esse entendimento partindo daqui. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que ponto era a comunhão, a união, o amor, o temor, a paixão, a obra que Jesus fez naqueles corações. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Aí eu me questiono, não é nem a você não, é a mim. Será que eu tenho essa capacidade? Capacidade eu tenho, mas será que eu tenho essa voluntariedade? Será que como igreja, como indivíduo, como alguém que foi alcançado pelo caminho, eu estou aqui vivendo isso aqui, ter a disposição e o desprendimento, o contentamento de vender as propriedades e os bens e distribuir o produto entre todos. É claro, à medida que alguém tinha necessidade, não era algo feito aleatoriamente. Mas será que o Evangelho em mim é vivo nessa perspectiva da igreja primitiva, que recebeu o Espírito sobre si? Há os apóstolos que receberam um sopro até mesmo antes do dia oficial do Pentecostes do Novo Testamento. Uma palavra que Jesus vem e diz, vocês estão com medo? Pai seja convosco. Aí ele repete, Pai seja convosco de novo. Porque tem horas que mesmo ele falando da paz dele, a gente continua no mesmo aprisionamento. Aí ele repete, diz, Pai seja convosco. Aí ele sopra do seu Espírito e nos incentiva ao perdão, a perdoarmos a nós mesmos para não ficarmos aprisionados, acusados pela própria prisão que nos permitimos estar. Mesmo dizendo que criamos, ele está dizendo, perdoem-se e perdoem o mundo, agora saem daí. Porque eu ressuscitei e sou poderoso para fazer o mesmo convosco. E diariamente perseveravam unânimes, como um só. Perseverança é indispensável, sem ela não dá. Os fundamentos estão aqui, palavra, oração, comunhão, partilha, fraternidade, temor de alma. Aí milagres acontecem, conforme se diz aqui, prodígios. Perseveravam unânimes no templo, porque a questão não é o lugar, irmãos, mas é o povo que nele está. O lugar está aqui para nos servir.
Aí a gente vai e serve ao lugar também, que é o próprio lugar que nos aconchega. E se um dia a igreja mudar e for ali para o outro lado, é um lugar? Não é um lugar, é o povo, é onde o povo está. Porque o lugar a gente constrói, depois derruba, depois levanta mais outro. Mas em todo o tempo é sobre essa familiaridade, é sobre essa identificação, é sobre olhar para o teu lado, para a tua frente, para trás de você e ver, aqui está um irmão que Deus me deu, uma irmã que Deus me presenteou, porque em Cristo Jesus, assim como morreu por mim, também morreu por ele, também morreu por ela, também morreu pelo familiar dele que ainda nem veio, pelo meu que não está mais, mas vai voltar, por aqueles que ainda nem sonham, como um dia eu também não sonhei. Aqui está a imagem, um reflexo da glória de Deus do meu lado, assim como também eu sou. Esse é o chamado dessa convocação. Nos identificarmos como esse povo, aonde pode você dar a mão para o seu irmão, aonde você pode ser ombro para ele ombro para você, aonde ele pode ser sustento, suprimento, assim como um vai, a Bíblia vai dizer, edificando o outro, amoldando o outro, um admoesta o outro, é no outro que a gente cresce, sem o outro a gente não tem o crescimento, se a gente se isolar a gente não aprende nada, se a gente foge da vida, do encontro, a gente se perde. Então, irmãos, congregar ainda é, primeiro e primordialmente, e a base de tudo, o amor de um Jesus Cristo vivo que está entre nós e dentro de nós e nos sustentando. E nos chamando a termos o quê? Não só perseverar unânimes no templo. Aí ele vai dizer, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, simplicidade de alma, humildade de espírito. Tudo só tem sentido se for assim. Com essa singeleza, com essa alegria, com essa perseverança, com esse temor, a ponto de ser tão desprendido de tudo, que eles vendiam o que tinham. Não se apegavam a nada. Isso é para confrontar a mim e a quem quiser, porque é a palavra. Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, quem é que acrescentava? Era o Senhor. Dia a dia, os que iam sendo salvos. Veja como é que tudo vai acontecendo, como no final do Evangelho de Marcos está relatado, que Deus ia confirmando com sinais, através das palavras do que os apóstolos iam levando do Evangelho, Deus vinha e fazia os sinais acontecerem como testificação. Aqui está dizendo a mesma coisa. Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos através de uma igreja que de fato tinha entendido o significado do que é ser deste povo, ser deste corpo, viver esta alegria, o prazer dessa partilha, dessa eucaristia, um termo que os católicos usam e a gente não, mas que é tão lindo, que fala dessa fraternidade, dessa comunhão. Irmãos, esse é o sentido. Se a gente perde esse sentido, a gente só se reúne, mas não carregamos mais o mesmo espírito, a qual nunca poderia ser perdido. Porque esse espírito foi soprado sobre nós e a promessa é que ele estaria entre nós e dentro, transbordando como fonte que gera um manancial de águas vivas. Aí a igreja, ela vivia isso e Deus mesmo ia acrescentando os que iam sendo salvos através dessa perseverança, desse amor, dessa unanimidade, assim como perseveraram unânimes até a promessa se cumprir. Não adianta perseverar unânime só enquanto está com medo e a promessa não chegou. E não adianta só perseverar unânime enquanto está ali aguardando o Espírito descer. A perseverança unânime tem que continuar depois que o Pentecostes já aconteceu, que o Espírito foi derramado, que a igreja já está estabelecida e chegou aos confins da terra. A igreja precisa continuar sendo uma igreja, corpo alegre e cheio da singeleza, da simplicidade, da humanidade do homem dos homens e da divindade do Deus dos deuses. O Cristo Jesus precisa encarnar em nós e nós mesmos, com falhas, limitações, pecados, defeitos. Estamos aqui diante desse Espírito que consola, exorta, admoesta, edifica, perdoa, dá superação, para que possamos viver isso, um ajudando o outro, um buscando saber como o outro está, respeitando, é claro, o tempo, o espaço, mas tendo esse mesmo coração, um só corpo, uma só alma. E terminando aqui, como dizem Atos dos Apóstolos, aqui mesmo no capítulo de número 4, no verso 32,
da multidão dos que creram. Era uma multidão, mas era um só coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, ainda que sejamos muitos, poucos, e cresça e multiplique, um coração, uma alma, porque é um só Cristo, é um só Senhor, é um só sangue, é um só sacrifício, de um único Deus, de uma única mesa, de uma só verdade, de um só caminho, de uma única vida. Quem está aí do seu lado, à sua frente, atrás de você, não é uma pessoa qualquer. E qualquer outra vida que não está aqui também é alguém que Deus amou e ama e se entregou na cruz para salvar, perdoar dos pecados e dar a vida eterna. Então, não se afaste deste vínculo, deste círculo, desta aliança, desta comunhão, porque existem, claro, lugares que não são bons e dali você tem que sair, ainda que se chame igreja. Mas se é família da fé, segundo Jesus, buscando manifestar o amor de Cristo, cada um tem suas singularidades e também defeitos, mas o amor de Cristo em nós é maior do que os nossos pecados em nós mesmos. A presença do Espírito Santo em nós é maior do que nossos erros, do que nossas falhas, do que o mal que um já fez ao outro. Cristo Jesus, com seu sangue, passa hoje por cima de nós como uma cobertura pascal. Não há anjo da morte que nos separe, não há palavra contrária que quebre essa aliança, que desfaça esse povo, porque há um sangue que nos cobre, que foi vertido no Calvário. Esse sangue limpa e lava de todo o pecado o seu povo, batiza num só corpo, num só sangue, num só mar, numa só nuvem, num só Deus. E esse povo é o seu povo será o meu Deus será o seu e vice-versa, e nós permaneceremos juntos até que Ele venha, ou até que Ele nos chame para si. Aqui está a família da fé, a igreja comprada, lavada e remida, noiva de um só Senhor. Não se afaste deste corpo, você faz parte. A comunhão e a congregação, ela precisa ir avante. Deus te separou para viver esta congregação dos justos, e é só um ensaio para a eterna assembleia do reino de Deus, que vai perdurar de eternidade a eternidade, no lugar onde não haverá mais choro, dor, morte, tristeza, enfermidade, aonde o próprio templo será o Senhor e a luz o seu Cordeiro que venceu a morte. E se você é dessa família e não abre mão de estar com seus irmãos, de estar em comunhão, de estar na presença, congregando também fisicamente